Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo referente à casa do nosso querido irmão Clarencio. E como é de costume, nós hoje estudamos o livro Céu e Inferno, mas como é de habitual, nós fazemos na casa de irmão Clarencio, quando decorre o nascimento do nosso querido Kardec, nós fazemos uma homenagem a ele. Nós homenageamos estudando a seu respeito. E estudar Kardec é uma prova de fidelidade. Então, para podermos iniciar, nós vamos ler uma página que nos foi dado, que essa página é do nosso irmão Victor. Ela foi uma mensagem psicografada pelo nosso querido irmão Mário, na casa de Leon Denis, em 3 de outubro de 2015, justamente a data do seu aniversário, que ele nasceu em 3 de outubro. E vamos ler essa página, que ela se intitula Amar a Kardec. E ela tem como início um trecho do Livro dos Espíritos, a questão 571, que nos diz assim: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. E Vitor nos diz assim: filhos, neste dia em que os espíritas homenageiam Allan Kardec pela data do seu aniversário, aqui estamos todos nós também fazendo coro ao tributo merecido a esse trabalhador do Cristo. Ao lembrarmos de Allan Kardec como codificador, lembremos também que ele não apenas organizou o corpo de uma doutrina, mas ele próprio contribuiu com o fruto do seu trabalho e reflexões, deixando a todos a clareza do seu raciocínio. Soube Kardec escrever de maneira simples, para que o ensino dos espíritos fosse entendido pelos simples, como também soube abordar todos os assuntos de maneira peculiar, para que atraísse a atenção dos doutos. O que durante séculos foi considerado mistério acessível apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral, tornando claro os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte e pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec fez com que os homens que tomaram contato com a doutrina espírita diminuísse o tempo de aprendizado e aquilo que levaria séculos para ser aprendido. Soube Kardec sintetizar em 5 livros. Diante, porém, destas lembranças e homenagens, não nos esqueçamos de que amar a Kardec e tudo o que ele nos proporciona é seguir-lhe os ensinamentos, é seguir no aprendizado constante, é fazer da casa espírita local onde se estuda Kardec, se vive o que Kardec ensinou e se tomam decisões amparadas na doutrina espírita. Não nos esqueçamos de que casa espírita deve existir em função do aprendizado cristão espírita. Só assim estaremos realmente homenageando o ilustre mestre Allan Kardec. Que o Senhor da vida a todos nos abençoe. Paz, Victor. Então,
Depois da leitura dessa página, iremos fazer a nossa prece. Pedimos que todos possam elevar os seus pensamentos e pacificar os seus corações neste momento. Jesus, amado Mestre, estamos aqui, Senhor, reunidos hoje, em Teu nome. E nesse exato momento, Senhor, durante essa situação em que o planeta se encontra, estamos aqui, Senhor, ligados pela internet. Mas te rogamos, Senhor, que mesmo assim permita que todos os irmãos que estejam assistindo a esses estudos, independente do horário em que eles estejam, Senhor, possam se encontrar, Senhor, todos amparados e que estejam, Senhor, recebendo as bênçãos que emanam dessa casa do nosso querido irmão Clarencio. Que toda essa espiritualidade amiga, Senhor, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, como eu disse de início, nós hoje estamos estudando, homenageando o nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec é um querido professor, educador de almas, podemos dizer assim. Hippolyte Léon Denisard. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, e veio a falecer, desencarnou, em 31 de março de 1869, em Paris. Mas eu hoje aqui optei não por fazer uma biografia do nosso querido Allan Kardec. Como os espíritos nos dizem, homenageá-lo é estudar, estudando a doutrina espírita cristã. A sua biografia pode ser encontrada nos livros, até mesmo hoje já foi feito um filme a respeito de sua vida. Então, eu peço que, se tiverem essa curiosidade, busquem, que encontraremos. Mas eu hoje trago uma outra situação. Eu trago Allan Kardec para as nossas vidas. Eu trago Allan Kardec como os espíritos nos disseram, influenciando as nossas vidas de espírito imortal. E eu fui buscar, é claro, na espiritualidade. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas opiniões, com os nossos achismos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina séria, é uma doutrina de elevação, é uma doutrina de progresso. E ao ter essa esse intuito que eu tive, eu fui buscar nos livros. E um livro que me chamou muita atenção, ele até se intitula como Opinião Espírita. Por isso que eu trago esse cuidado em relação às nossas opiniões. Esse livro é do nosso querido Chico Xavier e é do espírito André Luiz e Emmanuel, que vieram ajudar a gente nessa empreitada, reencarnados aqui na Terra. E no iniciozinho, André Luiz traz para a gente espiritismo nas opiniões. Nós precisamos ter esse cuidado, muita atenção em relação a tudo que nos chega hoje. Ele começa assim nos dizendo, quanto mais se agiganta a evolução na Terra, mais amplos se fazem os órgãos informativos. Um deles é esse que nós estamos usando hoje, através da internet. É necessário muita atenção, muita clareza de raciocínio para podermos entender a tudo que nos chegam. E os espíritos, André Luiz, nessa mensagem, traz para a gente que nós, infelizmente, encarnados na Terra, vivemos em busca de soluções mágicas.
e essas soluções mágicas não existem. E a doutrina espírita traz para a gente a receita da felicidade, porque muitas que vêm por aí, que nós encontramos, são ilusórias. E a doutrina dos espíritos nos traz a receita da construção verdadeira da felicidade, que ela se dá no interior de cada um de nós, através do trabalho e do estudo. Então, eu achei muito importante trazermos essa observação, porque todos nós, até mesmo pelo momento em que nós estamos passando hoje, estamos em busca de respostas, realmente em busca da felicidade. Todos nós, a humanidade inteira, está em busca de ser feliz. Mas esse é um processo que se dá gradativo, é um processo que se dá individual de cada um de nós. E ele deixa bem enfatizado que nós precisamos, quando encontrarmos essas opiniões, trazer ela para o nosso interior, lidar com elas em nós, dentro de nós e não nos outros. Certo, meus queridos? Bem, é lógico, né, que tudo isso foi nos dado por inspiração do Cristo. A doutrina espírita nos foi dada por inspiração do Cristo. Foi uma invasão, mas uma invasão organizada dos espíritos. E o nosso querido Allan Kardec aceitou esse convite que foi feito pelo Cristo. E nesse mesmo livro, Opinião Espírita, tem lá uma mensagem que se intitula O Mestre e o Apóstolo. Ela nos mostra exatamente quem é Allan Kardec. Nos diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o Apóstolo, que lhe resgatou a palavra. Jesus é o mestre, Kardec o professor. Kardec resgatou o Evangelho de Jesus. Há bem pouco tempo antes da codificação, e também podemos dizer que não são todos nós encarnados na Terra que temos o conhecimento da doutrina espírita, mas nós que já temos, nós sabemos que Allan Kardec trouxe para nós o Evangelho de forma que nós possamos entendê-lo. Então aqui vai nos mostrar exatamente essa ligação entre Jesus e Kardec. O que aconteceu entre eles? Jesus exige coragem e atitude. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a coragem. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe e Kardec expõe. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Bem, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta e Kardec a chave.
Jesus é o caminho e Kardec nos ensinou a trilhar esse caminho. E assim fica muito mais fácil nós entendermos tudo que Jesus nos ensinou, através desse querido e amado Kardec. É por isso que os Espíritos nos ensinam que nós devemos respeitar, nós devemos amar e devemos trazer Kardec para a nossa vida. Porque, infelizmente, muitos, não vamos julgar e nem apontar ninguém, mas infelizmente muitos que estão hoje reencarnados na Terra dizem que Kardec está ultrapassado, mas Kardec não está ultrapassado. Kardec vem nos ensinar a trilhar o caminho para chegar à verdadeira felicidade. Foi isso que Kardec trouxe para nós. Bem, e o Espiritismo que Kardec nos trouxe, a doutrina espírita, ela envolve a vida como um todo. Porque a vida é o quê? O que é a nossa vida? Ela é um conjunto. Ela é um conjunto de filosofia, de ciência e de religião. E olha que interessante. A doutrina espírita que Kardec nos trouxe, ela é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Ela não foge aos nossos preceitos de espíritos imortais e nem tampouco espíritos que estamos encarnados aqui na Terra. A doutrina espírita nos ajuda a viver. E eu também fui buscar numa mensagem, que essa foi a mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes. Eu digo que eu nada sei. Eu simplesmente busco algumas informações e trago para que nós possamos estudar em cima delas. Por isso, o cuidado dos nossos achismos. Kardec e vida. Esse é o título da mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes. E essa mensagem está no livro Vereda de Luz, que também é do nosso querido Chico Xavier. E ele nos diz assim: Jesus nos trouxe a verdade. Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. Como eu disse, Kardec veio nos ajudar a entender a boa nova. A doutrina espírita interpreta exatamente o que Jesus tentou há mais de 2000 anos atrás e nós não conseguimos entender. E os Espíritos Bezerra diz para a gente assim: daí o nosso dever de comunicar Allan Kardec a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar. Kardecizar é a legenda de agora. E eu achei muito interessante, achei divinamente espetacular como Bezerra de Menezes trouxe para a gente a visão, como trazer Kardec para a nossa vida. Ele transformou o nome Kardec num verbo, kardecizar. E a kardecização nada mais é do que trazer uma situação, poder transformá-la, produzi-la em algo, essa mesmo produzir. Quando eu for ler o que Bezerra nos trouxe, nós vamos conseguir entender melhor. Ele diz para a gente assim, sintetizemos em linhas rápidas o que entendemos por kardecização, e seja, resultados. Kardecização do sentimento, equilíbrio.
Então, está aqui o que vamos fazer com os sentimentos. Quando nós kardecizamos os nossos sentimentos, produzimos equilíbrio. Por isso é o verbo kardecizar. Ele continua. Kardekização do raciocínio, visão. Kardekização da ciência faz humanidade. Kardekização da filosofia traz discernimento. Kardekização da fé proporciona racionalidade. Kardekização da inteligência, orientação. Kardekização do estudo, esclarecimento. Kardekização do trabalho, organização. Kardekização do serviço, eficiência. Kardekização das relações, sinceridade. Kardekização do progresso, elevação. Kardekização da liberdade, disciplina. Então nós podemos ver que o que Jesus nos trouxe e o que Kardec nos ensina. E Bezerra continua. Kardekização do lar nos traz harmonia. Kardekização do debate, o proveito. Kardekização do sexo, responsabilidade. Kardekização da personalidade, autocrítica. Kardekização da corrigenda, compreensão. E a kardekização da existência, a caridade. Jesus é o amor. E a doutrina espírita é a caridade em ação. Kardecizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. E no final, Bezerra de Menezes nos faz um convite, porque nós estamos numa escola milenária, que é o nosso planeta Terra. Então, kardecizemos, estudemos e trabalhemos sempre. Esse é o grande convite dos nossos espíritos amados que nos ajudam nessa evolução progressiva, porque Kardec é o bom senso encarnado. Ele nos trouxe o equilíbrio, ele nos ajuda a encontrar as nossas virtudes, que todos nós temos em nós, mas nós ainda não sabemos como fazê-la. E kardecizando todos esses sentimentos, iremos nos equilibrar. Bem, aprendizado que fica em relação a tudo isso que nós estudamos. Nós precisamos entender qual é o nosso papel aqui na Terra. Jesus nos trouxe ricas informações, nos trouxe o Evangelho. Não conseguimos compreender. Jesus nos enviou esse querido que nós hoje conhecemos, Allan Kardec, conhecemos a sua codificação, o seu trabalho. Precisamos valorizar imensamente o seu trabalho, porque foi através desse trabalho que outros espíritos puderam vir e aqui hoje nós nos encontramos estudando Kardec e as informações outras que vieram depois dele. Então, nós precisamos compreender, de fato, qual é o nosso papel aqui na Terra. Eu costumo falar que precisamos fazer a nossa parte, a nossa obra que cabe aqui na Terra.
Não estamos aqui por acaso, não existe essa situação de não sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós já sabemos. E eu fui buscar também uma outra informação no livro também Opinião Espírita, que vai fazer nos entender melhor o nosso papel aqui na Terra. Essa mensagem se intitula Jesus, Kardec e nós. Jesus teve a sua missão, Kardec idem, e nós temos as nossas obrigações, as nossas pequenas missões. Também temos a nossa obra, temos também o nosso papel para poder ajudar Jesus na transformação do nosso planeta. E os espíritos, que eu não sei se foi Emmanuel ou se foi André Luiz, porque é dos dois, mas ele nos disse assim: se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se ele acreditasse que tudo deve correr pela conta de Deus, se ele não acreditasse na humanidade, se ele esperasse dinheiro para fazer o que ele veio fazer, se ele se recusasse diante o sacrifício que lhe foi feito, o convite, se isso tudo tivesse acontecido, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. E ele continua: se Allan Kardec superestimasse a elevação que era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se ele avaliasse as suas dificuldades em primeiro lugar, se ele botasse o eu em primeiro lugar, se ele quisesse só trabalhar como um professor encarnado, se ele desse em primeiro lugar valor à sua família, não que ele deixou isso de lado, mas ele colocou em primeiro lugar a sua missão, que foi trazer todos nós a doutrina espírita. Mas se ele recusasse esse convite, não teríamos hoje a codificação da doutrina espírita, integrando-nos à responsabilidade de viver. Essa comparação foi feita para poder chegarmos até nós, porque os Espíritos dizem para nós que nós precisamos refletir a esse respeito, porque eles terminam assim, refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos demais, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem diante da doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofreram dilacerações, eles exemplificaram o bem por amor à verdade. Quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir,
em proveito próprio, indiscutivelmente, estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando o equilíbrio por fora e loucura por dentro. Então precisamos perguntar a nós mesmos: qual é a nossa participação em tudo isso? Qual é a nossa obra? Eu cheguei a uma conclusão. Nós estamos aqui semeando com Kardec e com Jesus. Quando nós estudamos esses queridos que estiveram antes de nós, nós compreendemos o que estamos fazendo aqui. E nós, por nossa vez, aprendemos a valorizar tudo que foi passado para que nós aqui hoje estejamos. Então, aproveitemos de fato essa oportunidade bendita e que nós nos encontramos hoje aqui reencarnados. Olhamos para dentro de nós, cada um de nós, que nós vamos conseguir entender qual é a minha participação aqui nesse momento. Então, chegamos ao fim de mais um pequeno estudo. Agradeço a todos a paciência por me ouvirem, por chegarem até aqui, e fica esse convite, um convite que não é meu, é um convite de Jesus, um convite desse trabalho abençoado em nome de Deus, nosso Pai. Então, possamos todos nós, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos, para podermos estarmos unidos para finalizar esses estudos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, só temos, Senhor, te agradecer pela tua misericórdia para conosco. Agradecer, Senhor, pela bendita oportunidade da reencarnação. E agradecer, Senhor, por nesse momento estarmos aqui reencarnados, podemos estar conhecedores dessa doutrina que tanto nos instrui, Senhor, e nos consola. Deus, eu rogo a Ti, Senhor, para que as bênçãos desta casa, deste lar do irmão Clarencio, possam, Senhor, adentrar a casa de todos os irmãos, Senhor, que estão visualizando, Senhor, esses estudos. Que a Tua bênção, Senhor, recaia sobre todos os lares. Que a Tua bênção, Senhor, possa estar sempre entre nós. Que nós, Senhor, possamos de fato compreender qual o nosso papel aqui na Terra. Deus, nosso Pai, Jesus, querido e amado Mestre, toda essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento em que passamos, Senhor, muito obrigada. Que possa ser em Teu nome, que possamos dar por encerrado esses nossos estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.